J. D. Salinger. A Fase Azul de Dalmer Smith. Se é que isso faz algum sentido, o que está longe de ser verdade. Acho que eu gostaria de dedicar este relato, vale o que valer, sobretudo se for minimamente irreverente aqui e ali, à memória do meu irreverente padrasto, Robert Agediganian Jr., Bob, como todo mundo e até eu lhe chamava, que morreu de trombose em 1947, certamente com alguns desgostos, mas sem nenhum rancor. Era um homem intrépido, extremamente contagiante e generoso. Depois de passar tantos anos a lhe negar sistematicamente estes adjetivos picarescos, usá-los aqui se torna para mim uma questão de vida ou de morte. Meus pais se divorciaram no inverno de 1928, quando eu tinha 8 anos. Minha mãe casou-se com Bob Agediganian em fins da primavera desse mesmo ano. Um ano depois, no crash de Wall Street, Bob perdeu tudo que ele e a mamãe possuíam, exceção feita, aparentemente, de uma varinha de condão. O fato é que, praticamente, da noite para o dia, Bob transformou-se de corretor falido a bom vivant em disponibilidade num ativo, conquanto pouco qualificado, agente de galeria de arte e museus americanos. Algumas semanas mais tarde, em princípio de 1930, nosso disparatado trio mudou-se de Nova York para Paris, onde eram maiores as oportunidades no novo negócio do Bob. Embora eu só tivesse 10 anos, era nessa época um verdadeiro iceberg, por isso aceitei a grande mudança, tanto quanto me lembre, sem qualquer traumatismo. Foi a mudança de volta para Nova York, 9 anos depois e 3 meses após a morte da minha mãe, e que me abalou terrivelmente. Recordo-me de um incidente significativo. Uns 2 dias depois que eu e o Bob chegamos a Nova York, eu viajava de pé num ônibus superlotado pela Avenida Lexington, agarrado a uma coluna próxima ao assento do motorista e a minha bunda grudada na do sujeito que estava atrás de mim. Já há vários quarteirões, o motorista não parava de repetir autoritariamente ao grupo que se apinhava junto à porta de entrada: "Vamos chegando para a traseira." Alguns de nós havíamos tentado acatar a ordem, outros não. Finalmente, aproveitando-se de um sinal vermelho, o motorista, sua paciência esgotada, voltou-se para trás e deu de cara comigo, postado bem às suas costas. Naquela época eu tinha 19 anos, não usava chapéu, meus cabelos pretos e lisos, não muito limpos, caíam-me sobre a testa num corte de estilo europeu. Falou-me em voz baixa, num tom quase prudente: "Como é que é? Ô meu, vai ficar aí parado com essa cara de merda?" Acho que foi aquela história de chamar-me de "ô meu" que fez entornar o caldo. Se ao menos fazer o esforço de me curvar um pouquinho, isto é, de manter a conversa ao mesmo tom íntimo e de tom gut com que ele a iniciara, informei-o em francês de que ele era um refinado imbecil, estúpido e mal educado, e que jamais poderia imaginar o quanto eu o detestava. Dito isto e eufórico com a proeza, retirei-me para a traseira do ônibus. Daí por diante as coisas pioraram muito. Mais ou menos uma semana depois, numa tarde em que ia saindo do Hotel Ritz, onde Bob e eu nos havíamos instalados por tempo indefinido, tive a impressão de que alguém desatarrachara todos os bancos de todos os ônibus de Nova York e os alinhara nas ruas da cidade, onde um gigantesco jogo de cadeiras musicais transcorria na maior animação. Acho que talvez teria aceitado entrar na brincadeira, caso a igreja de Manhattan me tivesse concedido uma dispensa especial, garantindo que todos os demais participantes esperariam respeitosamente de pé
até que eu me sentasse. Quando ficou patente que nada no gênero ocorreria, decidi tomar uma providência mais concreta. Implorei com fervor religioso que a cidade fosse esvaziada de repente, que me fosse dada a graça de ficar sozinho. Como esta é a única prece nova-iorquina que raramente se extravia ou se atrasa ao transmitir pelos canais competentes, no abrir e fechar de olhos, tudo o que eu tocava passou a se transformar em impenetrável solidão. Durante as manhãs e as primeiras horas da tarde, eu fazia ação de presença numa odiosa escola de arte, na esquina da Rua 48, com a Avenida Lexington. Uma semana antes de partirmos de Paris, eu havia ganho 3 primeiros prêmios na Exposição Nacional de Jovens, realizada nas galerias Freiburg. Ao longo de toda a viagem para Nova York, usei o espelho do camarote para estudar minha fantástica parecença com El Greco. 3 vezes por semana, eu passava os fins da tarde numa cadeira de dentista, onde há alguns poucos meses extraíram-me 8 dentes. 3 deles na frente. As 2 tardes restantes, eu normalmente passava vagando pelas galerias de arte, sobretudo as da Rua 57, onde só me faltava vaiar as mostras de pintores americanos. Às noites, geralmente lia. Comprei a coleção completa dos clássicos de Harvard, principalmente porque Bob dissera que não havia espaço suficiente para tantos livros em nosso quarto de hotel. Mas, de pura maldade, li todos os 50 volumes. Tarde da noite, invariavelmente, montava o cavalete entre as camas do quarto e pintava. Num único mês, segundo consta do meu diário, para 1939, completei 18 óleos. Significativamente, 17 deles eram autorretratos. Vez por outra, contudo, possivelmente, quando minha musa se fazia de rogada, punha de lado os olhos e desenhava charges humorísticas. Guardo uma até hoje. Mostra a boca cavernosa de um homem sendo atendido por um dentista. A língua do paciente é uma simples nota de $100 e o dentista está dizendo pesarosamente em francês: acho que poderemos salvar o molar, mas lamento ter que extrair a língua. Tratava-se de uma das minhas obras prediletas. Como companheiros de quarto, Bob e eu não éramos nem mais nem menos compatíveis do que, por exemplo, um veterano de Harvard excepcionalmente tolerante e um excepcionalmente desagradável calouro de Cambridge. E quando descobrimos, com o correr do tempo, que amávamos ambos a mesma mulher morta, isso não ajudou nem um pouquinho. Na verdade, a descoberta gerou uma relação cheia de pequenos formalismos imbecis. Começamos a trocar animados sorrisos quando nos esbarrávamos na entrada do banheiro. Certo dia de maio de 1940, quando já completávamos uns 10 meses de convivência no Ritz, vi um jornal de Quebec, uma das 16 publicações de língua francesa de que eu resolvera alucinadamente tomar assinatura. Um anúncio de quarto de coluna de uma escola de arte por correspondência, com sede em Montreal. Todos os professores qualificados eram instados. O anúncio não podia ser mais enfático. A candidatar-se sem demora a uma vaga nos quadros docentes da mais moderna e progressiva escola de arte por correspondência do Canadá. Os interessados, conforme estipulado, deviam falar corretamente inglês e francês, exigindo-se igualmente que tivessem hábitos morigerados e caráter acima de qualquer suspeita. Os cursos de verão no Les Amis des Vieux Matrices iniciar-se-iam oficialmente a 10 de junho. Os candidatos deviam submeter alguns trabalhos de sua autoria, nos campos da arte acadêmica e comercial. A Monsenhor L. Yoshioto, Director
ex-membro da Academia Imperial de Belas Artes de Tóquio. No mesmo instante, sentindo-me quase insuportavelmente qualificado, fui buscar sob a cama do Bob sua Hermes Baby e datilografei uma longa e delirante carta para M. Yoshoto, ainda que para isso tivesse de falar a todas as aulas matinais na escola da Avenida Lexington. O primeiro parágrafo, material altamente inflamável, estendia-se por 3 páginas. Nele dizia que tinha 29 anos e era sobrinho neto de Honoré Daumer, que há bem pouco tempo deixara minha pequena propriedade no sul da França, após a morte de minha esposa, tendo vindo aos Estados Unidos. E em caráter temporário, tratei de frisar, a fim de fazer companhia a um parente inválido. Disse ainda que pintava desde a mais tenra infância, mas seguindo o conselho de Pablo Picasso, grande e velho amigo do meu país, jamais expusera. Todavia, vários de meus olhos e aquarelas podiam ser vistos em algumas das mais elegantes e tradicionais residências de Paris, onde havia um garnier considerável atenção por parte dos mais exigentes críticos dos nossos dias. Após o trágico e prematuro desaparecimento de minha esposa, vítima de uma ulceration com cereus, acreditara sinceramente que jamais poderia retomar os pincéis. E, no entanto, perdas financeiras recentes me haviam levado a alterar tão fervorosa resolução. Finalizei declarando que me sentiria honrado em enviar alguns dos meus trabalhos ao Les Amis des Vieux Maîtres, tão logo os recebesse de meu agente em Paris, a quem, obviamente, escreveria Très pressé. Subscrevi-me, muito respeitosamente, Jean de Daumier Smith. A escolha do pseudônimo tomou-me quase tanto tempo quanto a redação da carta inteira. Escrevi a carta em papel de qualidade inferior, mas, em compensação, usei o envelope do Ritz. Aí, depois de ter-lhe posto um selo de entrega urgente que encontrara numa das gavetas do Bob, desci ao saguão do hotel para depositar a carta imediatamente na caixa do correio. Na volta, preveni o encarregado da correspondência, que sem dúvida me odiava, sobre as cartas que deviam chegar proximamente em nome de Daumier Smith. Só lá pelas 2:30 da tarde, cheguei à escola de arte, entrando de mansinho na aula de anatomia que começara às 1:45. Pela primeira vez, os companheiros de turma pareceram-me uns sujeitos razoavelmente decentes. Nos 4 dias seguintes, aproveitando todas as horas livres e outras que não se enquadravam perfeitamente nessa categoria, produzi uns 10 exemplos do que considerava ser o estilo típico da arte comercial americana. Quase sempre em aquarela, mas às vezes por puro exibicionismo, o bico de pena. Desenhe pessoas em traje a rigor descendo de seus carros em noites de gala, casais esbeltos, eretos, super chiques, que obviamente jamais haviam infligido sofrimento ao trem por falta de asseio axilar. Casais, na verdade, talvez nem mesmo tivessem axilas. Desenhei jovens gigantes bronzeados de sol em impecável summers, que sentados a mesas imaculadamente brancas à volta de piscinas azul turquesa, trocavam animados brindes, erguendo os copos cheios de um uísque barato, mas muitíssimo em moda. Desenhei robustas crianças, verdadeiros monstros de eugenia, que, transbordantes de alegria e saúde, erguiam seus pratos vazios e clamavam entusiasticamente por uma segunda porção de cereal. Desenhei risonhas moças de seios generosos a fazer esqui aquático, sem uma única preocupação no mundo, protegidas que estavam contra os mais terríveis flagelos da nação, tais que gengivite, manchas faciais, cabelo sem viço, seguro de vida inadequado. Desenhei donas de casa que, até descobrirem o inigualável sabão em pó,
tinham vivido inteiramente expostas a cabelos quebradiços, má postura, filhos rebeldes, maridos infiéis, mãos ásperas, mais longas e delicadas, cozinhas derramadas, mais enormes. Então, logo terminei essa série de desenhos, enviei-os a M. Yoshoto, juntamente com uma meia dúzia de trabalhos não comerciais que trouxera da França. Incluiu o que julguei ser uma nota bastante informal, onde apenas começava a relatar a história rica em conteúdo humano de como, só e lutando contra todos os obstáculos, na mais pura tradição romântica, conseguira galgar os frios e solitários cumes de minha profissão. Os dias que seguiram foram de tremenda expectativa, mas antes do fim de semana recebi uma carta de M. Yoshoto, aceitando-me como professor no Les Amis de Vaux Maitres. A carta fora redigida em inglês, embora eu tivesse escrito em francês. Mais tarde, depreendi que M. Yoshoto, que sabia francês, mas não inglês, atribuíra por qualquer razão a feitura da resposta a Madame Yoshoto, a qual tinha um conhecimento razoável de inglês. M. Yoshoto dizia que o curso de verão seria, possivelmente, o período de trabalho mais intenso na escola, devendo iniciar-se a 24 de junho. Isso me dava 5 semanas para pôr todas as minhas coisas em ordem. Declarava-se compadecido com meus recentes infortúnios financeiros e sentimentais. Esperava que eu pudesse apresentar-me ao Les Amis des Vaux Maitres no domingo 23 de junho, a fim de ser instruído sobre minhas funções e estabelecer cordiais relações com os demais professores, que, como vinha a descobrir, eram apenas 2, Monsenhor e Madame Yoshoto. Lamentava muito não ser praxe da escola adiantar aos instrutores a passagem de ida. O salário inicial era de $28 por semana. Como ele bem o sabia, não representava uma grande soma, mas incluía cama e comida nutritiva. De qualquer modo, tendo sentido em mim uma verdadeira vocação para o magistério artístico, tinha esperança de que tais vencimentos não comprometessem meu entusiasmo. Aguardava ansiosamente um telegrama formal de aceitação e regozijava-se antecipadamente com a minha chegada, subscrevendo-se meu novo amigo e chefe, I. Yoshoto, ex-membro da Academia Imperial de Belas Artes de Tóquio. O telegrama de aceitação seguiu em menos de 5 minutos. Estranhamente, em minha excitação, ou talvez porque o fato de usar o telefone de Bob para passar o telegrama me causasse algum sentimento de culpa, sofreei deliberadamente a prosa e restringi a mensagem a 10 palavras. Nessa noite, quando me encontrei com Bob, para jantar às 7 horas no salão oval, como de hábito, fiquei chateado de ver que ele trouxera uma convidada. Eu não havia deixado nada transpirar acerca de minhas recentes atividades extracurriculares e estava seco para fazer o furo de reportagem quando estivéssemos a sós. A convidada era uma jovem senhora muito bonita, divorciada há poucos meses, com quem Bob vinha saindo frequentemente e que eu já encontrara em várias ocasiões. Tratava-se de uma mulher de grande charme, cujas tentativas de ser simpática comigo, de persuadir-me gentilmente a retirar minha armadura, ou pelo menos o elmo, eu resolvera interpretar como um convite velado para me deitar com ela na primeira oportunidade, isto é, tão logo pudéssemos dar o fora no Bob, obviamente muito velho para ela. Durante todo o jantar fui hostil e lacônico. Afinal, enquanto tomávamos café, fiz um relato sucinto de meus novos planos para o verão. Quando acabei, Bob fez-me algumas perguntas bem pertinentes, às quais, como senhor absoluto da situação, respondi com frieza e ostensiva brevidade. Poxa, isso tudo parece formidável, disse a convidada de Bob, esperando despodoradamente
que eu lhe passasse meu endereço de Montreal por sob a mesa. Pensei que você fosse comigo para Rhode Island, Bob disse. Ah, querido, não banca ou desmancha prazeres, retrucou a senhora X. Nada disso, eu só queria saber mais alguma coisa sobre esse tal emprego, Bob respondeu. Mas pelo jeito com que falou, tive a exata impressão de que ele já estava mentalmente trocando as reservas no trem de um compartimento para um beliche inferior. Acho que é a coisa mais fabulosa, mais lisonjeira que eu já vi na minha vida, a senhora X disse calorosamente. Seus olhos faiscavam de depravação. No domingo em que pisei na plataforma da estação Windsor, em Montreal, estava vestindo um terno de gabardine bege, tipo jaquetão, que eu considerava genial. Uma camisa de flanela azul marinho, gravata amarela de algodão, sapatos marrom e branco, um Panamá, que pertencia ao Bob e ficava muito pequeno em mim, e um bigode castanho avermelhado, de 3 semanas de idade. Emi Oshoto lá estava para receber-me. Era um homenzinho pequeno, não tinha mais de 1,5 metros de altura. Vestia um terno de linho bastante enxovalhado, sapatos pretos e um chapéu de feltro também preto, com as abas levantadas. Enquanto trocávamos um aperto de mãos, não sorriu, nem, se me lembro bem, pronunciou uma só palavra. Sua expressão, e a palavra que me vem diretamente da edição francesa dos livros de Fu Manchu, de Saxe-Homer, era imperscrutável. Sei lá por quê. Eu estava com um desses sorrisos que se espalha pela cara toda e que não conseguia moderar, ou muito menos extinguir. A escola distava alguns quilômetros da estação Windsor e fizemos o trajeto de ônibus. Duvido que Emi Oshoto tenha pronunciado 5 palavras durante toda a viagem. A despeito ou por causa de seu silêncio, falei sem cessar, com as pernas cruzadas, tornozelos sobre o joelho, usando constantemente a meia para secar as palmas de minhas mãos. Parece-me urgente não só reiterar minhas mentiras pregressas, o parentesco com Daumier, a morte de minha esposa, a pequena propriedade no sul da França, mas tecer variações em torno desses temas, final, de fato, para poupar-me o sofrimento de reavivar tão dolorosas reminiscências que a essa altura começavam mesmo a se tornar algo dolorosas. Mudei a conversa para o velho e bom amigo de meus pais, Pablo Picasso. Le Pauvre Picasso, como me referi a ele. Escolhi Picasso, vale dizer, por considerá-lo o pintor francês mais conhecido nos Estados Unidos. Por outro lado, eu tomava simplesmente o Canadá como parte dos Estados Unidos. Para benefício de Emi Oshoto, recordei com exageradas demonstrações da minha natural compaixão por um gigante caído, quantas vezes lhe dissera, Monsenhor Picasso, ou Allez Vaux. E como resposta a tão penetrante pergunta, o mestre jamais deixara de atravessar triste e vagarosamente o estúdio para deter-se diante de uma pequena reprodução do seu Les Saltimbanques, relembrando a glória há tanto perdida. O problema do Picasso, expliquei a Oshoto quando descíamos do ônibus, é que ele jamais dera ouvidos a ninguém, nem mesmo a seus amigos mais íntimos. Em 1939, o Les Amis des Vaux Matres ocupava o segundo andar de um edifíciozinho mambeme de 3 andares, na verdade um prédio de apartamentos, em Verdun, ou seja, no bairro menos sedutor de Montreal. A escola ficava diretamente acima de uma loja de artigos ortopédicos. O Les Amis des Vaux Matres, propriamente dito, não passava de uma grande sala e uma minúscula privada, sem trinco na porta. Não obstante, tão logo entrei, o lugar pareceu-me fabulosamente apresentável. Havia uma ótima razão para isso. As paredes da sala dos professores,
Estavam cobertas de quadros emoldurados, apenas aquarelas, da autoria de M. Yoshoto. Vez por outra ainda sonho com certo ganso branco cruzando um céu de um azul extremamente pálido. Este é um dos mais audazes e bem-sucedidos feitos artísticos que jamais vi. O azul do céu, ou antes, uma sugestão de azul do céu, a refletir-se nas penas da ave. Esta aquarela estava pendurada bem atrás da mesa de Madame Yoshoto, e juntamente com uma ou duas outras obras de qualidade comparável, transmudava o aposento. Madame Yoshoto, num belo kimono de seda preta e cor de cereja, estava varrendo o chão com uma vassoura de cabo curto, quando eu e M. Yoshoto entramos na sala dos professores. Seus cabelos eram grisalhos, tinha certamente um palmo de altura a mais do que o marido. Pelos troços do rosto, parecia antes uma malaia do que uma japonesa. Parou de varrer, avançando em nossa direção. E M. Yoshoto desincumbiu-se rapidamente da apresentação. Parecia tão completamente imperscrutável quanto M. Yoshoto, se não mais. M. Yoshoto ofereceu-se então para mostrar-me o quarto, que explicou-me em francês. Fora até bem pouco ocupado por seu filho, ora trabalhando numa fazenda na Colômbia Britânica. Após seu longo silêncio no ônibus, fiquei tão grato de vê-lo falar com um mínimo de continuidade que o ouvi com arrebatado interesse. Começou a desculpar-se por não haver cadeiras no quarto do filho. É apenas almofadas. Mas rapidamente o persuadi de que isso, para mim, era pouco menos do que uma dádiva celeste. Para ser franco, acho que disse que odiava qualquer tipo de cadeira. Estava tão nervoso que, se ele me houvesse informado de que o quarto era permanentemente inundado com um palmo de água, eu provavelmente teria deixado escapar uma exclamação de prazer. Provavelmente teria dito que sofria de uma doença muito rara nos pés, a qual me obrigava a mantê-los molhados 8 horas por dia. Conduziu-me então ao quarto, por uma rangedora escada de madeira. A caminho lhe disse, com toda a ênfase, que era um estudioso do budismo. Mais tarde, vinha a saber que ele e Madame Yoshoto eram presbiterianos. Tarde dessa noite, deitado na cama, sem conseguir dormir, com o jantar malaio-japonês de Madame Yoshoto ainda em massa a circular em meu estômago, ouvi quando um dos Yoshotos começou a gemer em pleno sono, bem do outro lado da parede. Era um gemido agudo, frágil e entrecortado, parecendo provir menos de um adulto do que de uma criança, tragicamente anormal, ou de um animalzinho mal ferido. Isso se tornou um espetáculo noturno, rotineiro. Nunca cheguei a descobrir de qual dos Yoshotos provinha o gemido, muito menos sua razão. Quando se tornou muito insuportável ouvir o gemido em posição horizontal, calcei os chinelos e no escuro fui sentar-me numa das almofadas. E lá fiquei a fumar, de pernas cruzadas, durante algumas horas, apagando cada cigarro na sola do chinelo e guardando as guimbas no bolso de cima do pijama. Os Yoshotos não fumavam e não havia um único cinzeiro nas redondezas. Acabei dormindo por volta das 5 da madrugada. Às 6h30, M. Yoshoto bateu à porta e avisou-me que o pequeno almoço seria servido às 6h45. Perguntou-me, através da porta, se eu dormira bem, ao qual respondi, oui. Tratei de me vestir. O terno azul, que me pareceu adequado a um professor no primeiro dia de aulas, e uma gravata de seda vermelha que minha mãe me dera. E, sem lavar o rosto, disparei para a cozinha dos Yoshoto. Madame Yoshoto estava junto ao fogão, preparando um peixe. M. Yoshoto, em camisa de meia, estava sentado à mesa da cozinha, lendo o jornal em japonês. Cumprimentou-me neutralmente com um aceno de cabeça. Ambos jamais me haviam parecido tão imperscrutáveis. Pouco depois foi-me servido um peixe, num prato cujas bordas guardavam os vestígios, tênues, mas perceptíveis, de molho de tomate coagulado.
Madame Yoshoto perguntou-me em inglês. Sua pronúncia era surpreendentemente graciosa. Se eu preferia um ovo, mas respondi, non, non, madame, merci. Declarei que jamais comia ovos. M. Yoshoto encostou o jornal contra meu copo d'água e nós três comemos em silêncio. Isto é, eles comeram e eu sistematicamente engoli em silêncio. Depois do pequeno almoço, ainda na cozinha, M. Yoshoto vestiu uma camisa sem colarinho, Madame Yoshoto tirou o avental. Feito isso, nós três formamos uma fila algo desajeitada e marchamos escada abaixo, rumo à sala dos professores. Lá, empilhados precariamente sobre a vasta mesa de trabalho de M. Yoshoto, jaziam mais de 10 volumosos envelopes de papel pardo, ainda fechados. Para mim, tinha um ar de cara recém-lavada, cabelo recém-penteado, tal qual novos alunos. M. Yoshoto indicou-me a mesa no canto mais afastado da sala e convidou-me a sentar. Então, com Madame Yoshoto a seu lado, começou a abrir alguns envelopes. Yoshoto a seu lado pareciam examinar-lhes o conteúdo com algum método, consultando-se, vez por outra, em japonês, enquanto eu continuava sentado do outro lado da sala, em meu terno azul e gravata de seda, sentado, tentando parecer simultaneamente alerta e paciente, além de, sabe-se lá como, indispensável ao bom andamento dos trabalhos. Tirei do bolso interno do paletó um punhado de lápis de desenho trazidos de Nova York. Depositei-os sobre a mesa com o máximo de silêncio. Em dado momento, M. Yoshoto olhou para mim por qualquer motivo, retribuí com um sorriso excessivamente esfuziante. De repente, sem uma palavra ou um único olhar em minha direção, ambos sentaram-se às mesas respectivas e começaram a trabalhar. Eram umas 7h30. Por volta das 9, M. Yoshoto tirou os óculos, pôs-se de pé, deslocou-se até minha mesa, trazendo um maço de papéis. Eu passara a última hora e meia sem fazer absolutamente nada, exceto tentar impedir meu estômago de roncar de modo audível. Levantei-me com toda a presteza assim que ele se aproximou, inclinando-me um pouco para não parecer desrespeitosamente alto. Ele me entregou o maço de papéis e perguntou se eu poderia fazer o obséquio de trazer suas correções do francês para o inglês. Respondi, oui, monsieur. Ele fez uma pequena mesura e retornou lentamente à sua mesa. Afastei para o lado os lápis de desenho e, apanhando minha caneta, lancei-me, quase morto de desgosto, ao trabalho. Tal como ocorre com muitos artistas de grande valor, M. Yoshoto não ensinava desenho melhor do que qualquer artistazinho com pendores pedagógicos. Fazia suas correções em papel fino, superposto aos desenhos dos alunos, complementando-as com alguns comentários por escrito. Com isso, era perfeitamente capaz de mostrar a um estudante razoavelmente talentoso como desenhar um porco reconhecível num chiqueiro reconhecível, ou mesmo um porco pitoresco no chiqueiro pitoresco. No entanto, por mais que se esforçasse, jamais poderia ensinar alguém a desenhar um porco bonito num bonito chiqueiro, que naturalmente era o pequeno detalhe técnico que seus melhores alunos mais ansiosamente esperavam receber pelo correio. Não que, cumpre assinalar, ele relutasse consciente ou inconscientemente em transmitir seu talento ou deliberadamente procurasse não esbanjar, mas o fato é que simplesmente não sabia passá-lo adiante. Para mim, esta verdade brutal não chegava a ser uma surpresa, por isso não me deixei arrasar por ela. Mas levando-se em conta o lugar onde eu estava sentado, a descoberta tinha um certo efeito cumulativo. E à medida que se aproximava a hora do almoço, tive de tomar grandes cuidados para evitar que o suor de minhas mãos manchasse as traduções. Como que
para tornar as coisas ainda mais opressivas. A caligrafia de M. Yoshoto era quase ilegível. Seja como for, chegada a hora do almoço, pedi desculpas por não acompanhá-los, alegando que tinha de ir ao correio. Dito isso, disparei escada abaixo. E, embora não tivesse rumo certo, saí andando em passo ligeiro por um labirinto de ruas desconhecidas, com aspecto miserável. Entrei na primeira lanchonete que encontrei. Tratei de engolir 4 cachorros quentes e 3 xícaras de um café lamacento. Voltando para o Les Amis des Vaux Moitres, comecei a perguntar-me, no começo sem grandes sobressaltos, num estilo com que eu já estava longamente familiarizado e por isso sabia controlar, mas depois em pânico total. Se existir alguma razão pessoal para que M. Yoshoto só me tivesse usado como tradutor durante toda a manhã. Será que o velho Fu Manchu sabia desde o início que, entre outros falsos espectros e acessórios e apetrechos, eu estava usando um bigode de rapaz de 19 anos? Era quase insuportável admitir esta hipótese, que além do mais feria meu senso de justiça. Afinal de contas, cá estava eu, ganhador de 3 primeiros prêmios, amigo íntimo de Picasso, coisa em que, a esta altura, eu mesmo já estava começando a acreditar. Sendo usado como tradutor, a punição era inteiramente desproporcional ao crime. Para início de conversa, por mais ralo que fosse, o bigode era meu de verdade, não tinha sido colado com goma arábica. Enquanto voltava à escola, em passo ligeiro, apalpei-o para me tranquilizar. Entretanto, quanto mais pensava na história toda, mais depressa andava, até que no fim já ia quase a trote, como se esperasse a qualquer momento ser apedrejado de todas as direções. Embora só tivesse saído por uns 40 minutos, os Yoshotos já estavam em plena função quando eu cheguei. Não levantaram os olhos do trabalho, nem deram qualquer outra demonstração de que me tinham visto entrar. Suando, ofegante, segui direto para minha mesa e sentei-me. Lá fiquei em posição rígida durante os próximos 15 ou 20 minutos, desfiando pela cabeça uma série de novas histórias sobre Picasso, para o caso de M. Yoshoto levantar-se de repente e vir desmascarar-me. De repente ele de fato levantou-se e caminhou até minha mesa. Pus-me de pé para recebê-lo, confrontá-lo, se necessário, com uma história novinha em folha sobre Picasso. Mas, para meu horror, na hora em que ele chegou a meu lado, eu já esquecera o enredo. Escolhi um momento para expressar minha admiração pelo desenho do ganso em voo, pendurado atrás de Madame Yoshoto, dedicando-lhe longos e profusos louvores. Afirmei conhecer um homem em Paris, um milionário paralítico, foi o que eu disse, estaria disposto a pagar qualquer preço por aquele quadro. Ofereci-me para contactá-lo imediatamente, caso M. Yoshoto estivesse interessado. Por sorte, M. Yoshoto disse que a aquarela pertencia a um primo, que estava visitando a família no Japão. Antes que eu pudesse exprimir meu pesar pelo fato, perguntei-me, tratando-me por Monsieur Daumier Smith, se eu faria o favor de corrigir algumas lições. Foi até a mesa e voltou com 3 gordos envelopes, colocando sobre minha escrivaninha. Aí, enquanto eu permanecia em transe, sacudindo sem cessar a cabeça e acariciando os lápis de desenho que haviam retornado ao bolso do paletó, M. Yoshoto explicou-me o método de ensino da escola, ou melhor, revelou-me a inexistência de métodos de ensino na escola. Depois que voltou à sua mesa, vários minutos se passaram, até que eu conseguisse refazer-me de todo. Os 3 estudantes que me haviam sido atribuídos eram de língua inglesa. O primeiro era uma dona de casa de Toronto, de 23 anos, que declarava ter adotado como pseudônimo artístico o nome de Bambi Kramer.
recomendando à escola que o usasse na correspondência dirigida a ela. O Les Amis de Vaux Moitres pedia aos novos alunos que respondessem a um questionário e enviassem suas fotografias. Miss Kramer anexara uma ampliação de 20 por 25 centímetros em papel brilhante, na qual aparecia com uma pulseira de tornozelo, maiô sem alças e boné branco de marinheiro. No questionário declarava que seus artistas prediletos eram Rembrandt e Walt Disney, manifestando a esperança de que um dia pudesse equiparar-se a eles. Seus desenhos estavam presos por um grampo à fotografia. Em ostensiva subordinação, eram todos impressionantes. Um deles era simplesmente inesquecível. O inesquecível, uma aquarela em cores vivas, trazia a seguinte legenda: perdoai-lhes os pecadilhos, e mostrava 3 meninos pescando numa estranha massa d'água. O paletó de um deles, pendurado num cartaz em que se lia: é proibido pescar. O menino mais alto, no primeiro plano, parecia sofrer de raquitismo numa perna e elefantismo na outra. Efeito de perspectiva, que era óbvio. Miss Kramer empregara deliberadamente para mostrar que o menino estava com os pés ligeiramente afastados. Meu segundo pupilo tinha 56 anos e era um fotógrafo de sociedade, de Windsor, em Ontário. Chamava-se R. Howard Ridenfield. Declarava que há muitos anos sua mulher vinha insistindo para que ele ganhasse uns cobres fáceis também no ramo da pintura. Seus artistas preferidos eram Rembrandt, Sargent e Titã, embora acrescentasse sabiamente que não desejava seguir as pegadas daqueles mestres. Interessava-se sobretudo pela pintura satírica e não pela pintura propriamente acadêmica. Em apoio a esta tese, submetia um bom número de desenhos e óleos de sua autoria. Um deles, o que considero sua obra-prima, ficou tão gravado em minha memória ao longo dos anos quanto as letras de Sweet Sue ou Let Me Call You Sweetheart. Satirizava a conhecida tragédia cotidiana da casta jovem de longos cabelos louros e vastos seios, a ser violentada na igreja, à sombra do altar, por seu guia espiritual. O desalinho nas roupas dos personagens fora captado em traços vívidos. Na verdade, fiquei muito menos impressionado com as implicações satíricas da obra do que com sua qualidade artística. Se eu não soubesse que centenas de quilômetros os separavam, juraria que os Ridenfield contara com a assistência puramente técnica de Bambi Kramer. Quando eu tinha 19 anos, exceto em condições extremamente raras, minha primeira reação diante de qualquer crise era a perda imediata de senso de humor. Ridenfield e Miss Kramer provocaram em mim muitos sentimentos, mas se houve alguma coisa que não fizeram foi divertir-me. Enquanto trabalhava sobre o conteúdo dos seus envelopes, tive de lutar umas 3 ou 4 vezes contra a tentação de levantar-me e lavrar um protesto formal junto a Emiochoto. Só que não sabia bem como formular o protesto. Acho que eu tive medo de chegar à mesa dele e anunciar com voz estridente: minha mãe morreu, ou sou obrigado a viver com o encantador marido dela. Ninguém fala francês em Nova York e não há uma única cadeira no quarto do seu filho. Como é que eu posso ensinar esses 2 malucos a desenhar? Finalmente, lançando mão de minha ampla experiência em enfrentar sentado os maiores desesperos, consegui sem dificuldade permanecer em seu lugar. Abri o envelope de meu terceiro aluno. Meu terceiro aluno era uma freira da Ordem das Irmãs de São José. Chamava-se Irmã Irma e ensinava cozinha e desenho no jardim de infância do convento, perto de Toronto. Nem sei como começar a descrever o conteúdo do seu envelope.
Talvez valha mencionar inicialmente que, ao invés de um retrato, irmã Irma enviara, sem qualquer explicação, uma fotografia do seu convento. Lembro-me também que deixara em branco a linha onde o aluno devia declarar a idade. Fora isso, seu questionamento tinha sido preenchido como nenhum questionário nesse mundo o mereceria. Nascera e fora criada em Detroit, estado de Michigan, onde seu pai era mecânico da Ford. Sua educação acadêmica limitara-se a 1 ano do curso de ginasial. Nunca estudara desenho formalmente, confessava que só ensinava essa matéria porque a irmã fulana morrera e o padre Zimmermann, nome que me chamou a atenção por ser o mesmo do dentista que me arrancara 8 dentes, a designara para substituí-la. Anunciava ter 34 gatinhas em minha aula de cozinha e 18 gatinhas na de desenho. Tinha como passatempos o amar a Deus e sua palavra e colecionar folhas, mas só quando elas já caíram no chão. Seu pintor predileto era Douglas Bunting. Não me importo de dizer que ao longo de todos estes anos, em vão busquei descobrir quem é Douglas Bunting. Suas gatinhas queriam sempre desenhar pessoas correndo, e nisso eu sou horrível. Manifestava-se disposta a trabalhar com grande afinco para aprender a desenhar melhor, esperando que não fôssemos muito impacientes com ela. Havia ao todo apenas 6 trabalhos dela no envelope. Nenhum tinha sido assinado. Fato deveras banal, mas, naquele instante, algo despropositadamente reanimador. Os desenhos de Bambi, Kramer e Hidgenfield estavam todos assinados, ou, o que me parecia ainda mais irritante, traziam suas iniciais. Passados 13 anos, não apenas me recordo nitidamente dos 6 desenhos de irmã Irma, mas às vezes chego a pensar que de 4 deles recordo-me um pouquinho bem demais para minha própria paz de espírito. O melhor de todas era uma aquarela em papel parto. Papel parto, especialmente papel de embrulho, é um material muito agradável e íntimo para pintar. Muitos artistas experimentados o usam quando não tencionam produzir algo de monumental ou grandioso. A aquarela, apesar de suas reduzidas dimensões, uns 25 centímetros por 30, era uma representação extremamente pormenorizada de Jesus Cristo sendo levado para o sepulcro no jardim de José de Arimateia. No canto direito, em primeiro plano, 2 homens que pareciam ser criados de José carregavam desajeitadamente o corpo. José de Arimateia vinha logo atrás, mantendo-se talvez um pouco ereto demais em vista das circunstâncias. Mas atrás, guardando respeitosamente distância, vinham as mulheres da Galileia, juntamente com um bando heterogêneo de carpideiras, espectadores e crianças, quem sabe penetras, além de nada menos do que 3 animados e ímpios vira-latas. Para mim, a figura principal no desenho era uma mulher no primeiro plano, à esquerda, de frente para o observador. Com a mão direita erguida acima da cabeça, gesticulava freneticamente para alguém, talvez seu filho, ou marido, ou possivelmente o próprio observador, concitando-o a que largasse tudo e viesse correndo. 2 das mulheres nas primeiras filas da multidão tinham halos à volta da cabeça. Sem ter a Bíblia na mão, só poderia identificá-las por palpite, mas imediatamente localizei Maria Madalena. Pelo menos tive a certeza de tê-la localizado. Estava no primeiro plano, ao centro, andando com os braços caídos ao longo do corpo, como se nem estivesse consciente das pessoas que a cercavam. Não deixava transparecer sua dor. Na verdade, nada em seu semblante poderia sugerir as recentes e invejáveis conexões
que mantivera com o falecido. Sua face, como todas as outras no desenho, fora pintada com tinta cor de carne de má qualidade, já comprada, pronta. Estava dolorosamente claro que a própria irmã Irma julgara a cor insatisfatória, se esforçara, com toda a nobreza de seu despreparo técnico, em abrandá-la de uma maneira ou de outra. O desenho não tinha qualquer outro defeito sério, a não ser para algum crítico mal intencionado. Tratava-se, segundo meu julgamento conclusivo, de uma obra de arte, fundada em imenso e bem controlado talento. E Deus sabe quantas horas de árduo trabalho. Obviamente, uma de minhas primeiras reações foi levar correndo o envelope da irmã Irma, a Emi Oshoto, porém, uma vez mais, permaneci sentado. Não quis correr o risco de que me tirassem a irmã Irma. Depois de alguma reflexão, simplesmente fechei o envelope com todo cuidado e afastei-o para um canto da mesa, eufórico com a ideia de trabalhar nele à noite, em meu tempo livre. Então, com muito mais tolerância do que jamais acreditara ter, quase com boa vontade, passei o resto da tarde a corrigir alguns nus masculinos e femininos, sans órgão sexual, que o Sr. R. Howard Rigfield desenhara com toda a fidalguia e obscenidade. Quando se aproximou a hora do jantar, abri 3 botões de minha camisa e escondi o envelope da irmã Irma num lugar que jamais seria violado por nenhum ladrão ou precaução extrema pelos próprios Yoshotos. Todas as refeições vespertinas no Les Amis des Vaux Motrices eram regidas por um ritual tácito, embora férreo. Às 5:30 em ponto, Madame Yoshoto levantava-se de sua mesa e subia para preparar o jantar, enquanto M. Yoshoto e eu a seguimos, em fila indiana, para ser preciso, exatamente às 6 horas. A marcha não comportava desvios, por mais essenciais ou higienicamente recomendáveis. Nessa noite, contudo, sentindo contra meu peito o calor do envelope da irmã Irma, eu estava inteiramente descontraído. Na verdade, não poderia ter sido mais extrovertido durante todo o jantar. Passei adiante uma beleza de história sobre Picasso, recém-inventada, tão boa mesmo que deveria tê-la guardado para horas mais difíceis. Emi Yoshoto mal baixou o jornal japonês para ouvi-la, mas Madame Yoshoto pareceu interessada, ou, pelo menos, não demonstrou desinteresse. Seja como for, tão logo acabei a história, ela dirigiu-se a mim pela primeira vez desde que perguntara de manhã se eu queria um ovo. Perguntou-me se eu tinha certeza que não queria uma cadeira no quarto. Respondi prontamente: Non, 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 non. Merci, madame. Expliquei-lhe que, como as almofadas estavam encostadas à parede, eu tinha uma excelente oportunidade de exercitar minha postura. Cheguei a levantar-me para mostrar como tinha as costas curvadas. Depois do jantar, enquanto os Yoshoto discutiam em japonês algum tópico de certo apaixonante, pedi licença para levantar-me. Emi Yoshoto olhou-me como se não soubesse de onde eu havia saído, mas assentiu com um gesto de cabeça e eu rapidamente segui para o meu quarto. Tão logo acendi a luz e tranquei a porta, apanhei os lápis de desenho no bolso do paletó, tirei o paletó, desabotoei a camisa e sentei-me numa das almofadas. O envelope de irmã Irma em minhas mãos. Desse instante até às 4 da manhã, com o material de que necessitava espalhado à minha volta, lancei-me a tarefa de suprir o que me pareciam ser as mais prementes necessidades artísticas da irmã Irma. Comecei por fazer uns 10 ou 12 esboços a lápis. Para não ter de descer à sala dos professores, recorri a meu caderno de notas, usando os 2 lados de cada folha. Feito isso, escrevi uma longa carta, quase interminável.
Sempre fui maníaco em matéria de guardar minhas coisas. Por isso tenho até hoje o penúltimo rascunho da carta que escrevi à irmã Irma, naquela noite de junho de 1939. Poderia reproduzi-la aqui, ipsis literis, mas não é necessário. A maior parte da carta, e repito, a maior parte, consistia de explicações técnicas, onde e como, no seu melhor trabalho, ela cometera alguns erros, sobretudo no uso das cores. Fiz uma relação dos materiais de pintura de que ela não podia prescindir, incluindo o custo aproximado de cada um. Perguntei-lhe quem era Douglas Butting e onde eu poderia ver alguns dos seus quadros. Perguntei-lhe também, embora sabendo que as chances eram mínimas, se ela jamais vira alguma reprodução das obras de Antonello de Messina. Pedi-lhe o obséquio de dizer-me sua idade, assegurando-lhe prolixamente que nunca divulgaria tal informação. Só perguntava isso, afirmei, porque o conhecimento de sua idade ajudar-me-ia a instruí-la da maneira mais eficaz. Praticamente na frase seguinte perguntei se ela podia receber visitas no convento. As últimas linhas, ou metros cúbicos, da carta merecem, creio eu, ser reproduzidas na íntegra, com a síntese e pontuação originais. Incidentalmente, se você fala francês, espero que me diga, pois sou capaz de exprimir-me com grande precisão nesta língua, tendo passado a maior parte da minha juventude em Paris, na França. Dado que sua preocupação essencial é a de desenhar pessoas em movimento, a fim de transmitir tal conhecimento técnico às suas alunas no convento, estou enviando alguns esboços que fiz às pressas e que por isso mesmo estão longe de ser perfeitos ou mesmo dignos de apreciação, mas creio que servirão para mostrar-lhe os rudimentos da técnica que você deseja adquirir. Infelizmente, sinto confessar, o diretor da escola não tem nenhum método de ensino. Fiquei muito satisfeito em vê-la já tão adiantada, mas não tenho a menor ideia do que ele espera que eu faça com meus outros alunos, ambos muito atrasados e, na minha opinião, verdadeiros débeis mentais. Infelizmente, sou agnóstico. No entanto, tenho grande admiração por São Francisco de Assis. À distância, claro. Não sei se você está bem a par do que ele, São Francisco de Assis, disse quando estavam prestes a cauterizar uma de suas vistas com ferro em brasa. Ele disse o seguinte: Irmão Fogo, Deus os fez belo, forte e útil. Tenho fé em que sereis bondoso comigo. Na minha opinião, seus desenhos lembram muito a maneira dele falar. A propósito, pode me dizer se a jovem de azul no primeiro plano é mesmo Maria Madalena? No desenho de que estamos falando, naturalmente. Se não for, então me iludi tristemente, mas isso não seria novidade para mim. Espero que me considere a seu inteiro dispor, enquanto aluna do Les Amis de Vaux Motres. Francamente, acredito que você tem um enorme talento e não me admiraria se, dentro de alguns anos, você se revelasse um gênio. E não é do meu feitio pensar em encorajá-la com uma mentira. Essa foi uma das razões pelas quais perguntei se a mulher de azul no primeiro plano era Maria Madalena. Se é, então acho que seu gênio incipiente predominou sobre suas inclinações religiosas. No entanto, no meu modo de pensar, isso não deve ser motivo de alarme. Com meus votos sinceros de excelente saúde, subscrevo-me. Muito respeitosamente, Jean de Daumier Smith. Assinado. Membro do corpo docente do Les Amis de Vaux Motrices. Postscription. Quase esquecendo de dizer-lhe que todos os alunos devem apresentar seus trabalhos à escola 2 vezes por mês. Como primeira tarefa, peço-lhe que faça algumas paisagens. Desenhe livremente, sem maiores esforços. Naturalmente, não sei quanto tempo lhe dão no convento para desenhar. Gostaria de ser informado sobre isso. Peço-lhe também que
compre os materiais que tomei a liberdade de recomendar, pois gostaria que você começasse a pintar a óleo, tão logo seja possível. Perdoe-me dizê-lo, mas creio que você tem um temperamento apaixonado demais para limitar-se indefinidamente às aquarelas. Digo isso com o máximo de objetividade, pois não desejo parecer intrometido. Na verdade, trata-se de um elogio. Além disso, peço-lhe o favor de enviar-me qualquer outros trabalhos de que disponha. Estou ansioso para vê-los. Escusado dizer, os dias que transcorrerão até a chegada de seu próximo envelope serão para mim de dolorosa expectativa. Se não estou sendo indiscreto, gostaria imensamente de saber se acha que a vida de freira satisfatória, do ponto de vista espiritual, evidentemente. Para ser franco, interesso-me pelo estudo das religiões desde que li os volumes 36, 44, 45 dos clássicos de Harvard, que você talvez conheça. Fiquei particularmente bem impressionado com Martinho Lutero, que naturalmente era protestante. Mas, por favor, não se ofenda com isso. Não é do meu temperamento defender nenhuma doutrina. Finalmente, por favor, não esqueça de me comunicar quais são suas horas de visita. Tanto quanto eu saiba, estou livre nos fins de semana. Quem sabe posso estar nas imediações do seu convento num dos próximos sábados? Também não esqueça de dizer se você domina razoavelmente francês, porque, para todos os fins práticos, sou comparativamente incapaz de exprimir-me em inglês, devido à minha formação irregular e bastante descuidada. Embora já fossem umas 3:30 da madrugada, desci a rua para pôr numa caixa de correio a carta e os desenhos. Feito isso, literalmente exultante, despi-me com as mãos pesadas de cansaço e desabei na cama. Já estava quase dormindo quando, através da parede, ouvi o gemido que vinha do quarto dos Yoshotos. Imaginei os dois procurando-me, de manhã, a implorar para que eu ouvisse o segredo deles até o mais terrível detalhe. Visualizei a cena perfeitamente. Sentaria entre os dois à mesa da cozinha e ouviria o que cada um tinha a dizer. Ficaria ouvindo horas a fio, com a cabeça entre as mãos, até que, incapaz de suportar a coisa por mais tempo, eu me levantaria e, enfiando o braço pela goela de Madame Yoshoto, arrancaria seu coração e o aqueceria em minhas mãos, como se fora um passarinho. Só então, quando tudo estivesse resolvido, mostraria aos Yoshotos os desenhos da irmã Irma e eles compartilhariam de minha alegria. Essa é uma verdade que só se torna óbvia tarde demais, mas a principal diferença entre a felicidade e a alegria está em que a felicidade é sólida e a alegria é líquida. Minha alegria começou a vazar de dentro de mim logo na manhã seguinte, quando M. Yoshoto trouxe-me os envelopes de 2 novos alunos. Estava trabalhando nos desenhos da Bambi Kramer nessa hora, e o fazia sem grande amargura, por saber que minha carta para a irmã Irma estava salva no correio. Nem por isso estava minimamente preparado para enfrentar o fato extraordinário de que 2 pessoas no mundo tinham ainda menos talento para desenhar do que Bambi e R. Howard Regenfield. Senti que a virtude me abandonava e pela primeira vez acendi um cigarro na sala dos professores. Algo reconfortado. Voltei aos desenhos de Bambi. Nem tinha dado umas 3 ou 4 tragadas quando pressenti que M. Yoshoto estava me olhando. A intuição foi confirmada quando ouvi que afastava a cadeira e se levantava. Como de hábito, pus-me de pé para recebê-lo. Explicou-me num sussurro altamente irritante que pessoalmente nada tinha contra o fumo, mas os regulamentos da escola proibiam que se fumasse na sala dos professores. Interrompeu minhas profusas desculpas com um aceno magnânimo, voltando para o lado da sala que ocupava com Madame Yoshoto. Perguntou-me, em pânico,
se conseguiria manter a sanidade mental nos 13 dias que faltavam até a segunda-feira, em que chegaria o novo envelope da irmã Irma. Isso foi na manhã de terça-feira. Passei as horas de trabalho restantes e os 2 dias seguintes em febril atividade. Virtualmente desmontei os desenhos de Bambi Kramer e R. Howard Riggenfield para refazê-los, peça por peça. Inventei para ambos dezenas de exercícios de desenho insultuosos, dignos de débeis mentais, mas bastante construtivos. Escrevi-lhes longas cartas. Quase implorei a Howard Riggenfield que abandonasse temporariamente sua inclinação satírica. Pedi a Bambi, com a maior delicadeza, que evitasse por algum tempo submeter desenhos com legendas do tipo perdoai-lhes os pecadilhos. Na quinta-feira de tarde, sentindo-me em plena forma, passei a um dos 2 novos alunos, um americano de Bangor, estado do Maine, que declarava prolixamente em seu questionário, com comovente sinceridade, ser ele próprio o seu artista predileto. Considerava-se um realista abstrato. Quanto às minhas horas de folga, na noite de terça-feira, peguei um ônibus e fui para o centro da cidade. Lá, num cineminha de terceira categoria, assisti a uma sessão de festival de desenho animado, ou seja, fui testemunha de champanhe por inumeráveis quadrilhas de ratos. Na noite de quarta-feira, empilhei 3 almofadas e, usando-as como mesa, tentei reproduzir de memória o desenho que irmã Irma fizera sobre o enterro do Cristo. Sinto-me tentado a dizer que a noite de quinta-feira foi estranha, talvez macabra, mas a verdade não me ocorre nenhum objetivo capaz de descrevê-la. Saí do Les Amis des Vaux Motres depois do jantar e nem sei para onde eu fui. Talvez a um cinema ou apenas para uma longa caminhada. Não consigo lembrar. Nesse ponto, meu diário também de nada serve, pois a página correspondente a este dia ficou em branco. Mas bem sei por que a página ficou em branco. Quando ia voltando do lugar onde estivera, e recordo-me de que já era noite fechada, parei na calçada em frente à escola e examinei a vitrine iluminada da loja de artigos ortopédicos. Aí aconteceu um troço simplesmente pavoroso. Fui tomado pela certeza de que, mesmo se algum dia aprendesse a viver minha vida com indiferença, ou sensatez, ou dignidade, seria sempre, na melhor das hipóteses, um mero visitante num jardim de urinóis e comadres, lado a lado com um manequim de madeira cego e divino, envolto numa cinta para hérnias oferecida a preço de remarcação. É claro que eu não poderia suportar um pensamento desses por mais de alguns segundos. Lembro-me de haver disparado escada acima rumo ao quarto, onde me despi e me deitei, sem ao menos abrir o diário, muito menos escrever alguma coisa. Fiquei acordado, horas e horas, a tremer. Ouvi o gemido que vinha do quarto ao lado e forcei-me a pensar na minha aluna predileta. Tentei visualizar o dia em que a visitaria no convento. Imaginei-a vindo a meu encontro. Próximo a uma alta cerca de arame, uma moça de 18 anos, bela e tímida, que não fizera ainda os votos finais, estava livre para sair mundo afora com o abelardo de sua escolha. Imaginei-nos caminhando devagar, em silêncio, rumo a um recanto verdejante dos jardins do convento, onde de repente, sem malícia, eu passaria o braço em torno da cintura dela. A imagem era arrebatadora demais para perdurar. Finalmente, deixei-a desvanecer e adormeci. Passei toda a manhã de sexta-feira e grande parte da tarde cumprindo minha pena de trabalhos forçados, isto é, tentando com a ajuda de papel fino transformar em árvores reconhecíveis uma floresta de símbolos fálicos
que o tal sujeito de Bangor desenhara conscienciosamente num caríssimo papel de linho. Por volta das 4:30 da tarde, estava me sentindo mental, espiritual e fisicamente arrasado. Por isso mal levantei da cadeira quando M. Yoshoto veio à minha mesa. Entregou-me um pedaço de papel com a indiferença típica de um garçom que distribui o menu. Meni. Era uma carta da irmã superiora do convento, da irmã Irma, anunciando a M. Yoshoto que o padre Zimmermann, por razões de força maior, tivera de alterar sua decisão no sentido de permitir que a irmã Irma estudasse no Les Amis de Vieux Motrices. A signatária lamentava profundamente qualquer inconveniente ou aborrecimento que tal mudança de planos pudesse causar à escola. Esperava sinceramente que os $14 da inscrição pudessem ser devolvidos à diocese. O rato, e há muitos anos tenho certeza disso, já escapa dos destroços fumegantes da roda gigante com um novo e infalível plano para matar o gato. Depois de ler e reler a carta da Madre Superiora, depois de passar longos minutos simplesmente a contemplá-la, afinal consegui desvencilhar-me dela, escrevi uma carta a cada um dos meus 4 alunos restantes, aconselhando-os a abandonar a ideia de se tornarem artistas. Disse-lhes um a um que estavam apenas esbanjando seus preciosos tempos e também o da escola. Escrevi as 4 cartas em francês. Quando acabei, fui à rua e pus as cartas no correio. Minha satisfação teve vida breve, mas foi grande enquanto durou. Chegada a hora de entrar na procissão rumo à cozinha para o jantar, pedi desculpas para retirar-me, alegando que não me sentia bem. Em 1939, eu mentia com muito mais convicção do que dizia a verdade. Por isso, tenho certeza de que M. Yoshoto olhou-me com ar desconfiado quando disse que não estava passando bem. Fui direto para o quarto e sentei-me numa almofada. Assim fiquei certamente durante 1 hora, sem fumar, sem tirar o paletó, sem desapertar o nó da gravata, olhando fixamente para um buraco na cortina, por onde penetrava a luz do dia. Aí, de repente, levantei-me, apanhei meu caderno de notas, escrevi uma segunda carta à irmã Irma, usando o chão como mesa. Nunca cheguei a enviar essa carta pelo correio. O que se segue é a cópia fiel do original. Montreal, Canadá, 28 de junho de 1939. Prezada irmã Irma, será que inadvertidamente disse minha carta anterior algo condenável ou irreverente que tivesse chamado a atenção do padre Zimmermann, causado a você algum contratempo? Se isso ocorreu, peço-lhe ao menos que me seja dada uma oportunidade razoável de retratar do que quer que tenha involuntariamente dito na ânsia de tornar-me seu amigo, além de professor. Será que eu estou pedindo muito? Creio que não. A verdade nua e crua é que, se você não aprender os rudimentos básicos do métier, será apenas uma artista extremamente interessante pelo resto da sua vida, e não uma grande artista. Na minha opinião, isso seria terrível. Você avalia toda a gravidade da situação? É possível que o padre Zimmermann a tenha obrigado a abandonar a escola por acreditar que seus estudos a impediriam de ser uma freira competente. Se é esse o caso, sou forçado a dizer que, sob vários pontos de vista, ele agiu de modo precipitado. O aprendizado artístico não interferiria com sua vocação religiosa. Eu próprio vivo como um monge, por mais diabólicos que possam ser meus pensamentos. O pior que lhe podia acontecer como artista era tornar-se um pouquinho infeliz pelo resto da vida. No entanto, não creio que isso seja trágico.
O dia mais feliz da minha vida ocorreu há muito tempo, quando eu tinha 17 anos. Ia encontrar-me para um almoço com minha mãe. Estava saindo à rua pela primeira vez após longa enfermidade. Estava me sentindo eufórico, quando de repente, ao dobrar na Avenida Victor Hugo, uma rua de Paris, esbarrei num homem sem nariz. Peço-lhe que reflita sobre esse incidente. Na verdade, suplico-lhe que o faça. Ele é prenhe de significado. É possível também que o padre Zimmermann tenha cancelado a matrícula porque o convento não tem recursos para financiar seus estudos. Francamente, eu espero que essa tenha sido a razão, não apenas porque ficaria com a consciência tranquila, mas por um motivo de ordem prática. Se foi isso que aconteceu, basta dizer-me e oferecerei meus serviços gratuitamente, por prazo indefinido. Será que poderemos discutir mais longamente o problema? Posso saber quais são os seus dias de visita no convento? Haveria algum inconveniente em que eu fosse visitá-la no próximo sábado, 6 de julho, entre as 3 e as 5 da tarde, dependendo do horário dos trens de Montreal para Toronto? Aguardo sua resposta com grande ansiedade. Com respeito e admiração, sinceramente, Jean de Daumier Smith. Assinado. Membro do corpo docente da Les Amis de Vaux Motres. PS. Em minha carta anterior, perguntei-lhe, em passant, se a mulher de azul no primeiro plano de seu desenho religioso era Maria Madalena, a pecadora. Se até o momento você não respondeu a minha carta, então é melhor que não o diga mesmo. Talvez me tenha enganado e a esta altura da minha vida não desejo expor-me deliberadamente a uma desilusão. Prefiro continuar no escuro. Ainda hoje, agora mesmo, sinto calafrios quando eu lembro que levei um traje a rigor para o Les Amis. Mas o fato é que tinha levado. E quando acabei a carta para Irmã, vesti o smoking. O troço todo parecia pedir uma bebedeira. E como nunca tomara uma pita na minha vida, com medo de que as libações alcoólicas excessivas fizessem tremer a mão que pintava os quadros que haviam arrebatado 3 primeiros prêmios, senti-me obrigado a vestir um traje condigno a tão trágica ocasião. Enquanto os iochotos continuavam na cozinha, esgueirei-me escada abaixo e telefonei ao Hotel Windsor, recomendado pela amiga do Bob, a senhora X, antes da minha partida de Nova York. Reservei mesa para uma pessoa às 8 horas. Por volta das 7h30, devidamente emperiquitado, botei a cabeça para fora da porta, a ver se alguns dos iochotos estava de atalaia. Sei lá por quê, não queria que me vissem de smoke. Não havia ninguém à vista. Desci correndo para a rua, pensando em pegar um táxi. Ler durante o jantar, de preferência à luz de velas. Andei vários quarteirões sem ver um único táxi, quanto menos um vazio. Foi um caso sério. O bairro de Verdun não é propriamente uma zona elegante, e eu estava convencido de que cada passante lançava-me um segundo olhar de franca desaprovação. Quando finalmente cheguei ao lugar onde engoliram os cachorros quentes, na segunda-feira, resolvi desistir da reserva do Hotel Windsor e fui sentar-me no compartimento mais isolado e, cobrindo a gravata preta com a mão esquerda, encomendei sopa, pão e café. Fiquei torcendo para que os outros fregueses pensassem que eu era um garçom a caminho do trabalho. Enquanto bebia a segunda xícara de café, tirei do bolso a carta para a Irmã e relia. Achei o conteúdo meio fraco e decidi voltar correndo para o Les Amis a fim de retocá-la. Pensei também nos planos de visita à Irmã e achei que talvez valesse a pena fazer as reservas de trem
naquela noite mesmo, suficientemente animadora para me dar o estímulo de que estava precisando. Saí do restaurante e caminhei a passos rápidos de volta à escola. 15 minutos depois, um troço muitíssimo estranho me aconteceu. Sei que com tal introdução pode parecer que eu estou tentando criar suspense, mas juro que não é essa a minha intenção. Estou prestes a descrever uma experiência extraordinária, cuja transcendência me impressiona até hoje. Se possível, gostaria de evitar que o relato soasse como um caso, ainda que fronteiriço, de autêntico misticismo. Não fazê-lo, creio eu, equivaleria a sugerir ou afirmar que existe uma diferença apenas de grau entre, por exemplo, as sorties espirituais de São Francisco e as de um sujeitinho qualquer que resolva beijar leprosos por esporte. No lusco-fusco das 9 horas, quando atravessava a rua em direção ao prédio da escola, notei que havia uma luz acesa na loja de artigos ortopédicos. Surpreendi-me ao ver que havia alguém dentro da vitrina, uma mulher, bem fornida de carnes, nos seus 30 anos, com um vestido de gaze verde, amarelo e lilás. Ela estava trocando a cinta para a hérnias do manequim. Quando cheguei junto à vitrina, tinha acabado de tirar a cinta velha e, prendendo-a sob o braço esquerdo, amarrava a nova. E prendendo-a sob o braço esquerdo, o lado direito do rosto dela estava virado para mim. Fiquei olhando-a, fascinado, até que de repente ela pressentiu e logo confirmou que estava sendo observada. Lancei-lhe rapidamente um sorriso para mostrar que a figura de smoking do outro lado do vidro, na luz crepuscular, não lhe era hostil. Mas de nada adiantou. A visão perturbou-a de uma maneira incrível. Ela corou, deixou cair a cinta que acabara de retirar, deu um passo para trás, pisando numa pilha de bacias, perdeu o equilíbrio. Instintivamente levantei as mãos para apará-la, mas meus dedos bateram contra o vidro. Ela caiu pesadamente de traseiro, como um patinador. Levantou-se de um pulo, sem olhar para mim, com o rosto ainda em brasa, puxou o cabelo para trás com uma das mãos e recomeçou a amarrar a cinta no manequim. E foi nesse instante que tive a minha experiência. De repente, digo isso, creio eu, com o devido constrangimento. O sol levantou-se e veio ao encontro de meus olhos a velocidade de 150 milhões de quilômetros por segundo. Ofuscado, ou assustadíssimo, tive de amparar-me na vitrine para manter o equilíbrio. A coisa toda não durou muito mais do que alguns segundos. Quando eu recuperei a visão, a mulher já saíra da vitrine, deixando atrás de si um campo reverberante de flores de ágata e de metal, estranhamente belas, duplamente abençoadas. Recuei da vitrine e dei 2 voltas pelo quarteirão até que meus joelhos parassem de tremer. Então, sem ter a ousadia de olhar de novo para a vitrine da loja, subi e deitei-me. Alguns minutos, algumas horas mais tarde, fiz uma curta entrada no diário em francês. Deixarei que a irmã Irma siga livremente o seu destino. Todo mundo é uma freira. Tout le monde est une nonne. Antes de dormir, escrevi aos alunos que dispensara, poucas horas antes, readmitindo-os. Declarei que a administração cometera um engano. Para dizer a verdade, as cartas pareciam escrever-se sozinhas. Talvez porque antes de sentar-me para escrever, eu tivesse ido ao andar de baixo buscar uma cadeira. Pode parecer de todo anticlimático mencioná-lo aqui, mas o Les Amis de Vaux Motrices cerrou as portas menos de uma semana depois, por não estar devidamente licenciado, ou melhor, por não ter qualquer licença. Fiz as malas, fui juntar-me ao Bob, meu padrasto, em Rhode Island, onde passei as 6 ou 8 semanas seguintes
até que reabrisse a Escola de Arte da Avenida Langston, investigando este interessantíssimo animal de hábitos estivais, a garota americana de short. Certo ou errado, nunca mais voltei a comunicar-me com a irmã Irma. No entanto, vez por outra, ainda tenho notícias da Bam Kramer. A última era de que passara a desenhar seus próprios cartões de Natal. Devem ser algo digno de apreciação, se é que ela não perdeu o velho toque